Seu plano inconsciente de apressar o encontro com a morte física, todos já conhecem, menos você. Alguém, para reduzir o corpo a esse estado, deve primeiro profanar a si mesmo. É como um animal ferido, que sangra e deixa atrás de si o rastro para ser pego e eliminado pelo seu predador. Do livro A Escola dos Deuses. Com essa mensagem, o livro provoca a seguinte reflexão: como nós estamos nos entregando sem perceber. Às vezes, sem perceber, estamos carregando um programa interno de autossabotagem ou autodestruição. Não porque o mundo seja malvado, porque a vida seja injusta, mas porque a gente mesmo está aos poucos se ferindo por dentro. Como? É aquele medo que você não enfrenta, a raiva que você alimenta em silêncio, o ressentimento guardado como um tesouro, a preguiça justificada, a mentira sutil e por aí vai. Essa sabotagem pode estar resultando em fracasso, adoecimento, a perda de propósito, esvaziamento interior. Esse programa, ele existe quando a pessoa viola suas próprias leis internas, seus princípios superiores, os seus valores. Ela se degrada, se abandona, se entrega a vícios emocionais, físicos e mentais. Profanar a si mesmo pode ser alimentar ressentimento, cultivar o medo, o ódio, a inveja, abandonar o autocuidado, viver em desordem interior e exterior, né? Afastar-se de sua verdadeira missão e, como consequência, as suas fraquezas expostas deixam rastros. Esses rastros se tornam presa fácil. Como assim presa fácil? Presa dos predadores internos e externos, que podem ser essas doenças físicas e emocionais, más companhias, manipulações, decadência profissional ou existencial até. E aí, o predador final é a morte, seja a morte literal, ou seja a morte de sua dignidade, da sua potência, do espírito. Não é o mundo que me caça, sou eu que me entrega conscientemente, né, sou eu quem me entrega inconscientemente à ruína. O primeiro passo para a libertação é tornar consciente o plano inconsciente e substituí-lo por um plano de vida, não de morte. Vamos destrinchar aqui frase por frase. Então começa assim, né? Seu plano inconsciente de apressar o encontro com a morte física, todos já conhecem, menos você. Aqui ele está dizendo que cada pessoa carrega dentro de si tendências inconscientes, é importante destacar, inconscientes, de autodestruição. Não é que a pessoa acorda um dia e diz assim: ah, hoje quero arruinar a minha vida. Não, são padrões de pensamento, sentimento, padrões de comportamento, que são automáticos, herdados, repetidos ou culturalmente absorvidos, e que a pessoa executa sem se dar conta. Por exemplo, o apego ao medo, o cultivo da raiva, né, o ressentimento constante, o ódio ao próprio trabalho, o abandono de si mesmo em vícios, o desleixo físico e espiritual, o autoengano constante e por aí vai. Enquanto a pessoa está imersa nesse processo sem consciência, os outros, que outros, né? Terapeutas, amigos, familiares, observadores atentos, assim, eles já conseguem perceber esse movimento destrutivo. Aqui, o autor mostra o abismo que existe entre o que a pessoa pensa sobre si e o que realmente ocorre dentro dela. Aí o livro continua assim, né? Alguém, para reduzir o corpo a esse estado, deve primeiro profanar a si mesmo. Ou seja, em geral, ninguém chega à ruína por azar. Antes de ser destruído externamente, o ser humano se viola
internamente. A profanação de si mesmo, né, ocorre quando o indivíduo permite a degradação do seu próprio templo. Qual templo? O corpo, a mente, o espírito. Isso pode ser feito através de pequenas concessões diárias, aparentemente inofensivas, mas que acumulam uma carga de autodestruição. Um exemplo prático é esse que eu já comentei até, né? Aquela pessoa que todo dia alimenta o pensamento de que não presta para nada, de que de que ela não é capaz, de que ela não merece. Quando ela faz isso, ela está pouco a pouco ferindo o seu próprio campo de força interior, até que o corpo, as emoções e a mente sucumbem. Aí a próxima frase aqui: é como um animal ferido que sangra e deixa atrás de si o rastro para ser pego e eliminado pelo seu predador. Qual é o significado aqui? Uma vez iniciado o processo de degradação interior, o indivíduo passa a emitir sinais de fraqueza, que, né, são esses medos constantes, ansiedade crônica, culpa, vergonha, postura derrotista. E esses, entre aspas, sangramentos emocionais, fecha aspas aqui, geram impactos internos e externos. E assim como um animal ferido na selva atrai predadores, o homem que profana a si mesmo atrai as forças que o destruirão. O exemplo cotidiano: a pessoa que constantemente age com inveja, medo, vitimismo, o que que ela atrai para a vida dela? Relacionamentos tóxicos, oportunidades desastrosas, fracassos recorrentes, doenças psicossomáticas. Aí você pode parar e falar assim: "Ah, são coisas pequenas. Quem que nunca sente um pouco de medo, raiva ou preguiça?" É aí que tá. Todos sentem, todos, mas poucos vigiam. Não é o medo em si que te destrói, é fazer dele um hóspede permanente. Não é a raiva momentânea, mas é o prazer de guardá-la como uma arma para amanhã. Não é a fraqueza eventual, é o hábito de justificá-la todos os dias. Para não deixar esse rastro de sangue, é preciso uma reforma radical da mente, a purificação dos pensamentos, o domínio das emoções, o cultivo da presença e da alta vigilância interior. A vida da gente às vezes funciona assim, né? A gente deixa pequenas concessões espalhadas pelo caminho. Hoje é um pensamento negativo que você alimenta, amanhã é um ressentimento que você não quis resolver, depois uma invejinha que você teima em esconder e de repente os predadores chegaram. Só que na nossa vida, os predadores são outros. É a ansiedade, o medo, o fracasso, doença, relacionamentos tóxicos, oportunidades perdidas. Tudo isso não é castigo, é consequência. É pesado, né, pensar assim. Só que ao mesmo tempo libertador. Essa que é a boa notícia. Se o problema começa dentro, a solução também está dentro. Quando você purifica os seus pensamentos, quando cultiva a clareza, o amor, a vigilância, o rastro desaparece. E com ele desaparecem os predadores. O maior perigo da nossa vida não são os outros. É o plano inconsciente de autossabotagem que a gente mesmo executa sorrindo, sem perceber. Acordar para isso é como virar a chave de uma prisão. É doloroso no começo, dá medo, mas é o único caminho real de liberdade. Ah, Caio, então o inimigo maior está sempre dentro de mim? Sempre. O que está fora só encontra caminho se for convidado pelo que está dentro. O mundo externo só responde ao seu estado interno. Quando você profana a si mesmo, permite que o mundo o profane também. E agora eu que te pergunto: quantos rastros de sangue você ainda está deixando? Até quando vai alimentar os seus próprios predadores? A decisão de estancar o sangue é sua, agora, aqui, hoje. E a ajuda para isso não vai te faltar. Mas o primeiro passo é sempre seu. Por hoje é isso.
que você tenha uma próxima semana em que nenhum pensamento o tire de sua grandeza, que não encontre de forma alguma abrigo em sua mente. Que a sua fala seja limpa, seu coração leve e a sua ação precisa. Que você caminhe atento, sem deixar rastros de sangue, e que seus dias sejam uma afirmação constante da vida e não um convite à morte. Que cada escolha sua seja um selo de respeito por si mesmo. E que o predador, ao procurar o seu cheiro, não encontre sequer vestígios. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.